Muito obrigada. Apesar do rigor do tempo, eu vou iniciar por cumprimentar o Sr. Professor Dr. Eduardo Vera Cruz, o Sr. Professor Dr. Pedro Madeira de Brito, o meu colega e amigo, o Sr. Dr. Alexandre Dias Pereira. É uma honra para mim partilhar um painel com académicos tão ilustres e gostaria também de dirigir uma palavra de agradecimento, apesar de não estar aqui presente, ao Dr. António Barreto Menezes Cordeiro, que foi quem me convidou para integrar este painel nas jornadas de proteção de dados. Cabe-me nestas jornadas falar do problema da responsabilidade civil pelo tratamento de dados pessoais e para isso eu vou convocar desde já algumas normas que nos podem auxiliar na solução deste problema de base, que aqui vamos ponderar. Essas normas são desde logo o artigo 82, número 2 do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que nos vem dizer que qualquer responsável pelo tratamento de dados que esteja envolvido numa operação concreta de tratamento de dados será responsável pelos danos que possam surgir desde que essa operação de tratamento de dados viole o regulamento, dizendo ainda que o subcontratante é responsável apenas se não tiver cumprido as obrigações que se dirigem especificamente ao subcontratante ou se não tiver seguido as instruções lícitas que o responsável pelo tratamento lhe tenha dirigido. E depois o artigo 33, número 1 da proposta de lei, da nova proposta de lei de proteção de dados, que vai estabelecer uma situação, uma hipótese de responsabilidade civil pelos danos resultantes de uma operação de tratamento de dados em 3 hipóteses. Quando o tratamento de dados seja ilícito, quando envolva um ato que viole o Regulamento Geral de Proteção de Dados ou quando envolva um ato que viole a lei nacional. Por outro lado, o artigo 82, número 3 do regulamento, vem-nos dizer que o responsável pelo tratamento de dados pode ficar isento da responsabilidade se provar que não é responsável pelo evento que deu origem aos danos e, na mesma senda, o número 2 do artigo 33 desta proposta de lei vem dizer que não incorre em responsabilidade civil se provar que o facto não lhe é imputável. Portanto, nós podemos, a partir destas normas, retirar algumas conclusões preliminares. A primeira conclusão é que o tratamento da responsabilidade civil ao nível desta nova legislação obedece a uma lógica imputacional, ou seja, nós vamos partir, o regulamento e a proposta de lei parte de uma ideia de uma esfera de responsabilidade que resulta da assunção de um determinado encargo a implicar especiais deveres. Portanto, temos aqui uma noção de responsabilidade que nos aponta naquilo que na língua inglesa os anglo-saxónicos designam por role responsibility e que designa, no fundo, o responsável pelo tratamento de dados. E é essa esfera de responsabilidade que depois permite fazer emergir a responsabilidade civil e temos aqui o emprego de um conceito de responsabilidade já não no sentido daquela esfera de responsabilidade, mas no sentido da liability, ou seja, uma responsabilidade que vai surgir, que vai emergir em função da violação dos deveres que compõem ou que integram aquela esfera de responsabilidade que se desenhou a montante. Verdadeiramente, esta relação entre estes dois conceitos de responsabilidade não é algo de novo, isto existe sempre que nós lidamos com responsabilidade civil. Aliás, nós podemos dizer que a pessoa é civilmente responsável perante o outro, porque é a montante responsável pelo outro. A grande novidade do regulamento, ou aquilo que o regulamento vem facilitar, é que vai concretizar pelos deveres que impõe ao responsável pelo tratamento de dados aquela esfera de responsabilidade que se desenha previamente. Uma segunda conclusão é que o regulamento e a proposta de lei de proteção de dados vêm identificar 2 sujeitos que podem, à partida, ser responsabilizados quando algo corra mal no tratamento de dados. Esses sujeitos são o controller, ou seja, o responsável pelo tratamento de dados, e o processor, ou seja, o subcontratante. Mas, porque esta responsabilidade pelo tratamento de dados envolve aquela ideia de imputação que eu já referi, nós podemos dizer que, em concreto, aqueles que podem eventualmente ser responsáveis podem não ser responsáveis, apesar de estarem envolvidos numa operação de tratamento de dados. E, por outro lado, o sujeito responsável pelo tratamento de dados pode ser responsável para além do estrito envolvimento numa operação concreta de proteção de dados. Daí que haja 2 grandes questões que têm que ser colocadas. Quem é que são, afinal, estes sujeitos e em que termos é que eles são responsabilizados ou em que termos é que eles podem ser responsabilizados? Vamos começar pelo primeiro destes sujeitos, o tal responsável pelo tratamento de dados que o regulamento designa pelo controller.
No artigo 4º, número 7 do regulamento, ele surge definido como a pessoa singular ou coletiva que determina as finalidades e os meios do tratamento de dados. No fundo, é aquele que diz ou que decide quais é que são os dados que são tratados, porquê é que são tratados e como é que são tratados. Exemplos muito simples. Nós temos uma empresa X que recolhe dados dos seus clientes e temos uma entidade Y que armazena, digitaliza e cataloga a informação resultante desses dados e que seja relevante. E falo de acordo com as instruções que lhe são dadas pela empresa X. Neste caso, muito simples, quem é o responsável pelo tratamento de dados é aquela empresa X. Numa outra situação, esta empresa X contrata a empresa Y, especialista em marketing direto, para ir difundindo junto dos seus clientes os novos produtos que vai lançando no mercado. Y utiliza a base de dados de X para cumprir a sua obrigação contratual, mas começa também a utilizar essa base de dados dos clientes da empresa X para difundir outros produtos junto de outros clientes dela, empresa Y. Neste caso, Y assume uma nova finalidade de proteção de dados e, portanto, Y passa a ser também ele um controller, passa a ser ele também responsável pelo tratamento de dados e passa a haver aqui uma outra operação de tratamento de dados. O que nos permite retirar agora novas conclusões. Primeiro é que esta noção de responsável pelo tratamento de dados é uma noção dinâmica. Segundo, ela implica um efetivo controle. Terceiro, a utilização de dados pelo subcontratante para uma finalidade diferente daquela que inicialmente estava pensada faz com que ele se transforme também em responsável pelo tratamento de dados, ou seja, que se transforme em controller. Ainda que possa haver aqui alguma ilicitude de base nesta assunção de uma nova finalidade para a proteção de dados, o novo controller terá que cumprir os deveres impostos pelo regulamento e o objetivo aqui é claro, é que as garantias que o regulamento oferece aos titulares de dados se mantenham, apesar desta assunção de uma nova finalidade. Quarta conclusão preliminar é que pode haver mais do que um controller, ou seja, pode haver mais do que um responsável pelo tratamento de dados. E quando nós falamos neste controle múltiplo, nós podemos pensar que ele é um controle paralelo ou é um controle conjunto. Os artigos 4º, número 7 e o artigo 26 do regulamento apontam, de facto, para a existência de um controle conjunto. Este controle conjunto implica que haja partilha de meios e partilha de finalidades, de tal modo que nós só identificamos uma atividade de tratamento de dados, embora ela seja partilhada por mais do que um sujeito. Nas situações de controle paralelo, nós temos vários sujeitos que controlam os mesmos dados, que exercem em relação aos mesmos dados uma atividade de tratamento de dados, mas não há esta partilha conjunta de finalidades e de meios. Alguns exemplos também que permitam esclarecer cabalmente estes aspectos. Temos uma empresa X que recolhe dados dos seus trabalhadores e os transmite, por exemplo, à autoridade tributária para efeitos fiscais. A autoridade tributária recolhe também estes dados, passa a tratar estes dados, mas não há aqui controle conjunto. Temos um controle subsequente, duas operações de tratamento de dados sem que haja partilha de meios e partilha de finalidades. Ou então, por exemplo, um servidor web que procede a um ulterior tratamento de dados para finalidades próprias, quando recolhe dados que são obtidos através da prévia atuação de um responsável pelo tratamento de dados que tem o seu servidor alojado, que tem a sua página alojada naquele servidor. Aqui também não temos controle conjunto, porque não há esta partilha de meios nem esta partilha de finalidades. Mas se nós tivermos, por exemplo, uma empresa Y ou uma empresa X que cria uma plataforma digital comum de gestão dos seus clientes, porque há, no fundo, uma conexão entre as várias atividades destas duas empresas, então nós podemos falar de um controle conjunto, porque passamos a ter a partilha de meios e a partilha de finalidades. O outro sujeito com que nós nos confrontamos é o tal processor, o tal subcontratante. Este subcontratante é aquele que procede ao tratamento de dados por conta do responsável do tratamento de dados. Sabendo quem é que é o responsável pelo tratamento de dados e quem é o subcontratante, podemos então questionar em que termos é que eles podem ser responsabilizados. Desde logo, eles podem ser responsabilizados ao nível da responsabilidade extracontratual.
Sabemos que a responsabilidade extracontratual entre nós se edifica de acordo com o modelo proposto por Hering, portanto, em que se cinde claramente a ilicitude e a culpa. A ilicitude aqui nós vamos encontrá-la quer na violação de direitos absolutos, quer os direitos absolutos subjacentes à proteção de dados, quer o próprio direito à proteção de dados, configurado como um direito absoluto, e ainda na violação de disposições legais de proteção de interesses alheios, porque as normas do regulamento podem ser configuradas como essas disposições legais de proteção de interesses alheios, com consequências dogmáticas evidentes, quer ao nível da culpa e da inversão do ónus da prova da culpa, quer ao nível da imputação, embora aqui, ao nível deste nexo de imputação, aquilo que tradicionalmente era conhecido por nexo de causalidade, não devam ser sobrevalorizadas essas consequências dogmáticas, a partir do momento em que se possa compreender de uma forma também ela imputacional o problema do nexo de causalidade. A partir do momento em que se saiba qual é a via de desvelação da ilicitude, por força da violação de direitos absolutos ou de disposições legais de proteção de interesses alheios, confrontamos-nos sim com problemas de imputação. Se o nosso controle for um controle conjunto, nós encontramos apenas uma operação de tratamento de dados para o qual convergem duas esferas de responsabilidade. E aqui parece que não há grande problema. Se o dano resulta, se a lesão resulta daquela a operação de tratamento de dados que é partilhada por mais do que um sujeito, porque partilham meios e finalidades, então haverá responsabilidade solidária destes co-controladores, nos termos do artigo 82, número 2 e número 4 do regulamento, em consonância, aliás, com aquela que seria a solução a que chegaríamos pelo artigo 497 do nosso Código Civil. Se o controle for paralelo, aí nós temos mais do que uma atividade de tratamento de dados, e, portanto, é responsável o sujeito que, em concreto, viola as regras a que estava adstrito e a partir das quais vai surgir a situação causadora da lesão e causadora de danos. Mas há que ter em conta que o tratamento de dados é um conceito muito amplo e, por isso, a simples transmissão de dados para outra entidade, para outro sujeito, pode integrar o conceito de tratamento de dados. Por isso, se o primeiro controller, se o primeiro responsável pelo tratamento de dados não assegura a fiabilidade do cumprimento do regulamento pelo segundo, poderá ser responsabilizado, ainda que a lesão decorra não da atuação do primeiro controller, mas da atuação do segundo controller. Aliás, o regulamento é claro ao definir a obrigação de transferência de dados apenas se houver garantias de cumprimento de um nível de proteção idêntico ao que o regulamento dispõe. Esta obrigação só funciona quando a transmissão dos dados vai ocorrer para uma entidade que esteja sediada num determinado Estado que não seja vinculado pelo regulamento, mas nós podemos, de facto, entender que daqui se retira esta obrigação que o primeiro controller tem de garantir o mínimo de fiabilidade relativamente ao segundo controller a quem transmite os dados. Além disso, o artigo 82, número 3, determina que é o controller que tem que provar que não houve da sua parte preterição de qualquer dever imposto pelo regulamento, portanto, à partida, essa simples transmissão de dados para outro sujeito pode vir desencadear uma questão de responsabilidade civil relativamente ao primeiro responsável pelo tratamento de dados. Naquelas situações em que nós vimos, em que há um determinado subcontratante que elege uma nova finalidade de tratamento de dados e, portanto, ele se transforma a ele próprio em controller, num novo responsável pelo tratamento de dados, apesar deste primeiro controller não intervir na atividade de tratamento de dados, nesta atividade específica de tratamento de dados, não se mobilizando por isso o artigo 82, número 2, nem por isso se pode afastar de imediato a sua responsabilidade. E porquê que não se pode afastar de imediato a sua responsabilidade? É que este Y, que nós estamos aqui a configurar, que inicialmente era apenas um subcontratante, que inicialmente era apenas um processor, pode ser visto nesse momento em relação ao X, que era o primeiro controller, ou seja, o responsável pelo tratamento de dados, como um comissário. E, portanto, pode-se colocar o problema da responsabilidade deste primeiro controller nos termos do artigo 500 do Código Civil. Para isso, é necessário que se cumpram determinados requisitos, que haja uma relação de comissão, que haja responsabilidade do processor e que este atue no exercício das suas funções. O primeiro controller aqui surge a oferecer os meios que facilitam a atuação do processor, entretanto convertido em
controller. E, portanto, apesar desta aparente autonomização do segundo controller, poderá colocar-se o problema da responsabilidade até pelo entendimento que a doutrina vem fazendo do que é este exercício das funções e a posição que alguma doutrina assume relativamente a um entendimento mais amplo do que é o exercício das funções para efeitos do artigo 500 do Código Civil. Relativamente à subcontratação, ou seja, a lesão decorre do ato do subcontratante, do processor, então aqui temos a hipótese do controller ser responsável pelo ato do subcontratante se violou a obrigação de apenas recorrer a subcontratantes que apresentem garantias suficientes de execução de medidas técnicas e organizativas adequadas. E aqui, esta responsabilidade do controller, do responsável pelo tratamento de dados, é uma responsabilidade subjetiva. Mas ele também pode vir a ser objetivamente responsável, mesmo que não tenha violado esta obrigação na eleição do subcontratante, pode ser objetivamente responsável também nos termos do artigo 500, e aqui até surge facilitada a nossa tarefa no que diz respeito ao preenchimento do requisito que nós vimos há pouco, que pode ser problemático e que diz respeito ao exercício das funções. Por último, este controller pode ainda ser responsável por atos de terceiros. Se o controller violar determinadas obrigações e permitir com isso que um terceiro, que não seja subcontratante, tenha acesso aos dados pessoais de um determinado titular, e esse terceiro viola com isso a privacidade, a identidade ou a honra, nós poderemos vir a responsabilizar o controller pela violação destes direitos absolutos. Estas violações têm que ser, obviamente, imputadas ao comportamento do controller, ao comportamento da nossa entidade responsável pelo tratamento de dados, e temos duas perspectivas de resolução deste problema. Imputar a lesão destes direitos à violação dos deveres por parte desse controller, e temos que olhar para o âmbito do dever violado e saber se esse âmbito do dever violado cobre ou não a lesão daqueles direitos, ou seja, se aquele dever que foi preterido tinha ou não como função, tinha ou não como finalidade evitar que aquelas lesões viessem a ocorrer, ou então, numa outra perspectiva, reconduzir a violação destes direitos concretos, a privacidade, a identidade, a honra ou outros direitos que possam estar subjacentes à proteção de dados, à própria proteção de dados. E, portanto, aqui temos que lidar com problemas relativos ao preenchimento da responsabilidade. E aqui podem surgir problemas muito interessantes, como, por exemplo, uma situação em que um controller permite, por violação dos seus deveres, o acesso de um terceiro a determinados dados pessoais de outro sujeito. Imaginemos, por exemplo, dados de geolocalização. Sabendo ou tendo acesso a esses dados de geolocalização, aquele terceiro consegue saber exatamente onde é que o titular dos dados está, consegue, com isso, depois lesar a sua integridade física com um ato lesivo da integridade física do titular dos dados, e o que nós perguntamos é se a lesão da integridade física poderá ou não vir a ser imputada ao controller, ao responsável pela proteção de dados, que violou os deveres e permitiu o acesso a esses mesmos dados. Portanto, estão aqui claramente problemas de imputação, aquilo que tradicionalmente era conhecido por nexo de causalidade, que devem ser resolvidos e devem ser ponderados. Para terminar, e para não me alongar demasiado, dizer-lhes também que pode haver responsabilidade ao nível contratual. Esta responsabilidade ao nível contratual só pode surgir se a legitimação para o tratamento de dados tiver como base um contrato. Este contrato não tem que ter como objeto específico o tratamento de dados, porque a partir do momento em que exista um contrato entre dois sujeitos, esse contrato não faz emergir apenas determinados deveres principais ou secundários de prestação, faz também emergir uma série de deveres laterais de conduta resultantes da boa-fé que podem, quando violados, gerar aquelas situações que todos conhecem de violação positiva do contrato. Nessa medida poderemos estar também perante, ou poderemos também levantar ou equacionar problemas relacionados com a responsabilidade
contratual. Neste caso de responsabilidade contratual, se o controle for conjunto, haverá também responsabilidade de ambos os sujeitos, porque ambos são devedores. Se o controle for paralelo, poderá colocar-se o problema da responsabilidade nos termos do artigo 800 do Código Civil. No âmbito contratual, a responsabilidade do subcontratante pode ser aventada, desde que se possa configurar o contrato que foi celebrado entre o controller e o processor, entre o responsável pelo tratamento de dados e o subcontratante, como um contrato com eficácia de proteção para terceiros. E para essa configuração, o artigo 28 do regulamento acaba por nos dar um auxílio grande, de maneira a que depois se possa, a partir daí, desencadear autonomamente e diretamente, no âmbito contratual, a responsabilidade deste subcontratante. Muito obrigada.